Oi pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu resolvi aparecer, em vez de gravar uma aulinha, hoje eu vim dar uma aula pra vocês. Ou melhor, eu vim falar sobre algumas técnicas que são muito importantes na hora de você produzir o seu biscuit. E não pense que eu vou falar sobre alguma coisa muito complicada, muito avançada, ou que seja muito difícil e muito fora do alcance de quem tá começando, de quem tá se familiarizando com o biscuit agora. Porque não. É algo que você tem que saber desde o comecinho que vai com você por toda a sua trajetória e carreira no biscuit. Certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre secagem, respeitar o tempo de secagem da sua peça. Por que eu me inspirei em falar nesse assunto essa semana? Bom, vocês viram que domingo não teve vídeo de aulinha, não deu tempo de fazer o vídeo de aulinha, mas eu fiz essa semana uma peça para o meu filho brincar e ela me fez pensar e refletir a respeito de algumas coisas. Eu achei que seria muito mais válido eu falar a respeito disso com vocês do que eu colocar a mão na massa novamente nessa semana. Claro que logo nós teremos novas aulas, mas vamos falar de secagem um pouquinho hoje? Olha só, tô com essa peça aqui que eu fiz pro Samuel brincar essa semana. Ele tá praticamente seco, mas ele não tá duro, tá? Eu tenho uma peça aqui, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá aqui atrás. Olha só. Essa peça aqui eu fiz no chá de bebê pro chá de bebê do Samuel em 2018. Então ela já tem 2 anos e um pouquinho. Se você pegar nela, ela tá dura. Coladinha, presa. Inclusive ele pega pra brincar às vezes e ela tá bem presa. E o que acontece? Ela não vai desmontar daqui, a não ser lógico que eu arranque, que eu quebre, né? Diferente de uma peça que está em processo de secagem. O que aconteceu? Ontem eu dei o dinossauro pro Samuel brincar, ele ficou super feliz, ele abraçou, beijou o dinossauro. Só que ele não estava seco, hoje ele tá mais seco que ontem. Ele conseguiu arrancar o rabo e a cabeça. E ele girava a cabeça do dinossauro, ele achou o máximo, vou fazer isso, né? Hoje ele tá pintado porque ele pediu pra pintar, inclusive quem me segue no Instagram já viu que eu postei nos stories, ele falando, assim, mamãe, pintar. Aí eu dei pra ele, aliás, ele tava com a caneta, eu falei, tudo bem, você só não pode pintar em cima do sofá porque senão vai sujar, vem pro chão. Ele foi pro chão, pegou tudo que ele queria, pintou o dinossauro e aí ele falou pra mim assim, tá pronto. E aí ficou dinossauro criativo dele. Pois bem, hoje já tá mais seco, então hoje ele conseguiu manusear sem desmontar. Isso me trouxe toda essa inspiração de falar sobre a secagem, por quê? Porque muitas vezes a gente vê que tem clientes que reclamam que a peça não chegou seca lá, e a gente fala assim, poxa vida, mas eu deixei secando. No começo eu tinha muito problema com chaveiro com isso, porque eu achava que eu tinha deixado secar o suficiente e o chaveiro chegava enferrujado pro cliente. O biscuit, ele é a base de cola, né? Então é uma massa que ela tem uma base líquida. Por causa disso, você tem que saber que ela vai ter esse processo de secagem em contato com o ar, né? E que isso é um processo demorado. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma peça maciça, gordinha, né? Que nem o dinossauro. E lá dentro ela ainda não secou totalmente. Se você apertar, você vai perceber que tá mole ainda, porque ele foi feito semana passada. Então provavelmente na semana que vem ele vai estar mais duro. E quanto mais o tempo passar, mais duro ele vai estar. Então assim, por exemplo, se eu vou entregar para um cliente que vem retirar comigo, nesse processo de secagem que tá esse dinossauro, ok. Se eu for mandar pelo correio, eu vou ter que tomar muito mais cuidado na embalagem, porque ele ainda não tá totalmente seco. Então, quando eu penso em fazer um prazo para o meu cliente de produção do meu produto, eu tenho que pensar no prazo que eu vou ter disponível para começar aquela peça, mas o prazo que eu vou ter que seja suficiente para que a peça seque. Porque se ela não secar o suficiente, eu vou ter problema com essa peça. Eu trouxe aqui, olha, mais algumas peças. Essa aqui é uma melancia.
ela é fininha, né? Só que ela também tem um processo de secagem. Por quê? Porque eu fiz o corte dela. E antes de passar essas partezinhas aqui, a gente pode até fazer uma olhinha qualquer dia, mas essa aqui vai ferramenta e não tem como ser sem ferramenta. Ela precisa ser feita a secagem primeiro dessa parte de dentro, pra depois eu poder fazer a parte de fora. Pra quê? Pra não deformar. Então eu faço lá minha bolinha, corto bonitinho, deixo secar de um lado, viro, deixo secar do outro, vou fazendo esse processo, porque ela, por ser fina, ela enverga. Pra ela não envergar, eu vou virando. E aí, depois que ela tiver já num processo de secagem legal, tipo aí uns 2, 3 dias, eu já posso fazer a parte em volta. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que me manda uma mensagem na segunda-feira e fala assim, olha, minha festa é sábado, eu preciso de 100 melancias. Você tem que pensar, você vai conseguir começar a fazer na segunda pra estar pronta até quarta, quinta pra poder secar até sábado? Porque senão você vai entregar um trabalho pro cliente, que o cliente vai falar, poxa vida, você me entregou um trabalho que depois de 2 dias envergou, enferrujou, ficou feio, amassou, manchou, né? Porque se você embala uma peça que você usou uma caneta e ela pega umidade, ela vai borrar aquela caneta por causa da umidade do próprio biscuit que vai suar dentro do saquinho, né? Outra peça que eu tô aqui é uma ovelhinha. Eu fiz primeiro as patinhas, deixei secar um dia. No dia seguinte eu fiz o corpinho, deixei secar. Depois de uns 2, 3 dias que eu fiz a cabecinha. Por que que eu fiz todo esse processo? Pra que ela não amasse, pra que ela não envergue, pra que ela não caia pra trás. Aí tem também a questão de colocar o palito, né, pra dar sustentação. Mas se você vai colocar o palito na massa molhada, o que que vai acontecer? Ele vai deformar a peça, porque ele pode sair, ele pode... que mais que pode acontecer? Pode ficar torto, né? Então são várias coisas que a gente precisa observar nessa questão da secagem pra fazer uma peça bonita e bem feita e bem acabada. Teve uma vez que eu escutei uma artesã famosa falando que demorava 4 dias pra ficar pronto o biscuit. Que dependia do tamanho, lógico. E aí, assim, pelo menos as velas eu preciso pelo menos de uma semana, principalmente se eu for decorar o número. Eu preciso que ele seque 2, 3 dias de um lado, 2, 3 dias do outro, para depois eu começar a decorar esse número, para que ele não fique envergado, para que ele fique com um bom acabamento. Então, assim, se você acha que você consegue, se onde você mora é um tempo mais seco, é mais fácil de secar, ok. Mas se você vê que o número ainda tá mole, não adianta você decorar ele naquele momento, porque ele vai envergar e vai estragar o seu trabalho. E depois de seco vai ficar feio. Porque assim, teve uma vez que eu fui pra praia e eu deixei umas peças secando e choveu aqui em São Paulo. Eu moro na capital e eu fui pro litoral sul. Lá não tava chovendo, mas aqui tava. E eu, quando eu cheguei, eram os dinossauros que eu tava fazendo, era pra aquela semana, tinha um prazo super curto. Quando eu cheguei, tinha peça rachada, peça envergada, peça com a parte que eu coloquei o palito abriu atrás, porque não era a hora de colocar o palito ainda, porque às vezes eu espero dar uma ressecadinha. E quando chove, a massa regride. Em vez dela começar o processo de secagem, ela começa um processo de amolecimento. E isso pode gerar as rachaduras quando vai secar, pode gerar deformidade se a peça já estiver montada, principalmente se for uma peça em pé e ela não estiver bem estruturada. Então, assim, respeitar o processo de secagem, independente da nossa ansiedade de ver pronto, independente da pressa do cliente, é muito importante. Então, assim, eu geralmente não dou prazos inferiores a 15 dias, mesmo que eu tenha prazo para produzir, porque eu preciso desses dias. E assim, independente se vai ser uma pecinha ou se vai ser uma peça, não, lógico que se a gente vai fazer um aplique para laço, ele vai ter um processo de secagem menor, né, mais rápido. Pecinhas que nem aquelas que eu faço pequenininhas, que dá para fazer de uma vez só e deixar secando, lógico que não vai precisar passar por esse processo, mas a partir de uma peça desse tamanho ou de uma peça com essas etapas, precisa sim ter vários dias de secagem. E aí depois que fica pronta, essa daqui, por exemplo, eu terminei segunda-feira de fazer.
eu posso colocar no correio amanhã que eu garanto que ela vai chegar inteira. Mas ela tá mole por dentro, então eu prefiro esperar pelo menos mais uma semana pra colocar. Óbvio que a gente tá vivendo um tempo de quarentena, né, que a gente tem que ficar em casa e tem que diminuir as idas à rua e tem a questão também das entregas do correio, então os meus prazos estão diferentes nesse período por causa disso. A gente pode conversar sobre isso se vocês quiserem. Mas em relação ao processo de produção e secagem mesmo, eu nunca vou entregar uma peça, ou melhor, entregar até eu entrego, né? Enviar uma peça pelo correio com pelo menos uns 5 dias de secagem sem mexer depois de pronto. Porque precisa ficar perfeito, precisa ficar seco, precisa ficar durinho. E se não ficar, pode dar prejuízo. Tá certo? A gente pode voltar a falar sobre esse assunto em outros momentos, a respeito de chaveiro, a respeito de ímã, a respeito de vela, a respeito de uma infinidade de coisas, e a gente pode fazer isso também no processo, se vocês quiserem. Eu posso trazer vídeos do processo todo, quebradinho, né? Um pedaço de cada dia. E aí, pra ensinar pra vocês exatamente como é esse processo. Aí a gente vai entrar, obviamente, numa questão de uso de ferramentas, que é um pouco fora da proposta do canal, mas para que vocês entendam como que é o processo. Se vocês quiserem, sinaliza pra mim nos comentários que eu volto com esse assunto, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso seja proveitoso pra vocês, que não tenha ficado confuso. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. E se você gostou, chama os amigos para assistirem, porque eu acredito que para quem tá começando no biscuit, é uma dica valiosíssima. No começo, lá atrás, eu fazia as peças tudo de uma vez e elas não ficavam com o acabamento que eu desejava. Então é muito válido que você compartilhe com pessoas que estão começando no biscuit, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tô muito contente que o canal tem crescido, que tem pessoas que me seguem com muito carinho. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!